Com a eleição de Bolsonaro em 2018 e a formação de uma equipe econômica ortodoxa composta majoritariamente por Chicago Boys, criou-se uma expectativa de que poderíamos repetir no Brasil o sucesso do modelo econômico do governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Conhecido como Reaganomics, o modelo deu certo e transformou Reagan em um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, reduzindo significativamente a inflação, gerando 16 milhões de empregos e fazendo a maior economia do mundo crescer uma taxa média anual de 7,93%. A receita relativamente simples fundamentava-se em 4 pilares: redução do gasto público, redução dos impostos, redução da regulação da economia e controle da oferta de moeda para reduzir a inflação. Sob a ótica destes 4 pilares, iremos avaliar neste vídeo se as expectativas iniciais foram cumpridas e o que de fato aconteceu com a economia brasileira durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Mas antes, peço a você que se inscreva e deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Jair Messias Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso pró-livre mercado, tendo anunciado desde antes de sua eleição o economista adepto da Escola de Chicago e discípulo de Milton Friedman, Paulo Guedes, como seu ministro da Economia. Após eleito, montou uma equipe econômica ortodoxa com diversos nomes respeitados pelo mercado, como Mansueto Almeida, Roberto Campos Neto, Joaquim Levy, Salim Matar, entre outros. Após longos anos de irresponsabilidade fiscal, má gestão das contas públicas, a adoção de teorias econômicas estapafúrdias, planos econômicos desastrosos e políticas públicas sem pé nem cabeça promovidas por economistas marxistas e keynesianos formados na USP e na Unicamp, finalmente surgia a oportunidade de o Brasil experimentar um pouco de lucidez econômica. Como vimos no vídeo anterior, apesar de ter surpreendido o mercado com a acumulação de fortes superávites em seus primeiros anos, o descalabro nas contas públicas durante a era PT iniciou-se já no segundo mandato do governo Lula, o que foi acentuado após a crise de 2008, e se tornou a política oficial do governo com a eleição de Dilma Rousseff e a aposta na sua nova matriz econômica. Um modelo econômico de caráter desenvolvimentista que apostava no Estado como o grande indutor de crescimento através de medidas que aumentavam o nível das despesas da União, como o aumento da concessão de crédito estatal e a promoção de obras públicas, ao mesmo tempo em que promovia desoneração de impostos e tarifas. A consequência inevitável desse plano econômico foi o acúmulo de déficits fiscais crescentes e a disparada da dívida pública, o que inevitavelmente culminou na maior crise econômica da nossa história. Entretanto, iniciando a partir de 2016 com o governo Temer e acentuado a partir de 2019 com o governo Bolsonaro, as contas públicas começaram a passar por um período de forte ajuste, fazendo com que gradualmente o déficit fiscal fosse reduzido ano a ano. Neste contexto, o cerne do problema das contas públicas estava obviamente na principal fonte de sangria fiscal da nossa economia, que é a Previdência Social. Mais da metade do orçamento primário do governo brasileiro é destinado ao pagamento de benefícios e aposentadorias do INSS, e a tendência era só piorar, já que a evolução demográfica do Brasil estava rapidamente diminuindo a proporção entre trabalhadores e aposentados. Após diversas promessas e tentativas de reformas, em 2019 finalmente foi aprovada uma reforma da Previdência, que apesar de não resolver o problema em definitivo, foi o suficiente para estancar a sangria, ao menos temporariamente. Outro ponto de destaque no que se refere a desperdício de dinheiro público no Brasil é o gasto com o funcionalismo público. De acordo com pesquisa do CNI, o Brasil é o 7º país que mais gasta com funcionalismo público no mundo. Segundo a pesquisa, o Brasil gasta mais de 13% do PIB só com o salário de servidores públicos, índice muito à frente de países ricos como a França, Espanha, Itália, Alemanha e Japão. Entretanto, após uma longa tendência de alta nos últimos anos, com a paralisação de novos concursos e contratações, além de corte de vagas, o número de servidores ativos na esfera pública vem despencando, fazendo com que pela primeira vez em uma década, o gasto com funcionalismo tenha caído no Brasil. Para se ter ideia, o Estado brasileiro já contabilizou uma poupança de 20 bilhões de reais somente entre o fim do governo Dilma
e o ano de 2020, apenas com salários de servidores. Outra grande herança maldita deixada pelo governo petista foi a estatização do crédito, já que a maior parte dos empréstimos concedidos na economia brasileira passou a ser fornecida por bancos públicos em detrimento dos bancos privados. O predomínio do crédito estatal frente ao crédito privado faz com que uma vasta quantia de capital seja alocada em projetos improdutivos através de critérios meramente políticos, concedidos a grandes empresários com boas conexões, ou até mesmo a governos e ditaduras aliadas, quando poderia estar sendo empregado de maneira eficiente em projetos rentáveis que trariam algum retorno à sociedade. O resultado disso, como não poderia deixar de ser, foi o excesso de endividamento em todas as esferas da economia, fatores que inevitavelmente contribuíram com a criação de uma era de baixa produtividade e de baixo crescimento, além de alta inflação. Nos últimos anos, entretanto, o cenário mudou radicalmente, com os bancos públicos tomando um lugar secundário, enquanto o crédito privado se tornou predominante em nossa economia. Hoje, a maior parte do financiamento de projetos da iniciativa privada é proveniente de emissões de títulos de dívidas corporativas, como debêntures, ou da emissão de ações no mercado financeiro. Empresas estatais são constantemente uma enorme fonte de prejuízos para a União, apesar de que, se bem geridas, tais empresas podem se tornar rentáveis para o governo. Entretanto, a recorrência da utilização dessas empresas como cabide de empregos e fonte de propinas é grande demais para não ser levada em conta. Neste contexto, o Brasil é um dos países com o maior número de estatais do mundo. Segundo o levantamento de 2018, o país é recordista em número de estatais frente aos países da OCDE. Todavia, no atual governo, esse cenário vem sendo alterado e, mesmo apesar da lamentável atitude do STF em proibir que o atual governo privatize empresas federais sem precisar do aval do Congresso, mais de um terço das estatais brasileiras foram privatizadas nos últimos 4 anos, incluindo a Eletrobras, gerando mais de 200 bilhões de reais para os cofres públicos. Além disso, a soma de concessões e privatizações já assinados ou leiloados desde 2019 alcançarão aproximadamente R$1 trilhão nos próximos 10 anos. E ainda de acordo com projeções do governo, essa quantia pode chegar a 3 trilhões. O Brasil estava se encaminhando para finalmente entrar em uma trajetória fiscal sustentável depois de anos. Entretanto, com o estouro da pandemia, veio a queda brutal da arrecadação, ao mesmo tempo em que houve um aumento exponencial dos gastos públicos através do pagamento de auxílios e gastos na área de saúde, o que desembocou no maior déficit fiscal da história do país, o que inevitavelmente culminou na disparada da inflação vista nos últimos 2 anos. Todavia, apenas 2 anos depois, surpreendentemente, a previsão é de que o governo encerre o corrente ano com o primeiro superávit fiscal desde 2013, e a dívida pública, que disparou durante a pandemia, rapidamente voltou a entrar em trajetória de queda novamente e já retornou para o mesmo patamar de 2020, contrariando todas as previsões do mercado. Para se ter noção do ajuste realizado, o atual governo terminará o mandato gastando apenas 18,9% do PIB em comparação aos 19,5% em 2019. Este será o primeiro governo em 30 anos que vai terminar um mandato de 4 anos entregando um nível de gasto como proporção do PIB menor do que recebeu. Não por acaso, segundo projeções do mercado, pela primeira vez na história, o Brasil encerrará o ano com um crescimento maior e uma taxa de inflação menor do que países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, além da própria China. Possibilitado pela redução dos gastos, uma das estratégias adotadas pela equipe econômica desde o início do atual governo para dar mais dinamismo à economia foi a redução de impostos, em alguns casos de forma temporária e em outros definitiva. A medida mais recente e provavelmente a mais notada pelo consumidor foi a redução a zero de tributos federais sobre a gasolina, etanol e diesel e a articulação para a aprovação de um teto para o ICMS cobrado pelos estados. A estimativa do Ministério da Economia
é de que o impacto de todas as reduções de impostos anunciadas desde 2019 e ainda em vigor atinge a cerca de 30,9 bilhões ou 0,32% do PIB neste ano. Mesmo com essas desonerações, a arrecadação tem crescido e a dívida pública permanece em trajetória de queda. O Brasil sempre foi reconhecido pelo seu enorme aparato burocrático. Entretanto, desde o início do atual governo, tem se buscado mudar esse paradigma da economia brasileira. A aprovação de leis como a Lei da Liberdade Econômica e a Lei do Ambiente de Negócios tem promovido um ambiente menos hostil ao empreendedorismo no país. Para se ter noção, abrir uma empresa no Brasil, o que até 2018 levava meses, hoje demora menos de um dia. Outras medidas importantes que visam a desburocratização da economia brasileira foram sendo aprovadas nos últimos anos, como a digitalização de serviços públicos, a Lei do Gás, que promove a abertura do setor, hoje dominado pela Petrobras, a Lei do Saneamento Básico, que permitiu a concessão do serviço de saneamento a empresas privadas, o programa Voo Simples, que permitiu a abertura do setor de aviação para empresas estrangeiras, a entrega de títulos de propriedade para agricultores sem terra, que tem permitido que esses agricultores saiam da ilegalidade, assim podendo fazer coisas como ter o endereço, obter crédito e expandir o próprio negócio, entre outras medidas. Em 2020, devido à pandemia e ao maior déficit fiscal de nossa história, o Banco Central brasileiro realizou o maior aumento da oferta monetária da história do real. Agregados monetários como o M1 e o M2 do Banco Central brasileiro subiram mais de 50% entre 2020 e 2021, uma taxa de crescimento maior do que a de países como os Estados Unidos, por exemplo. Todavia, o Banco Central brasileiro se adiantou frente aos demais bancos centrais e desde o último trimestre de 2021 começou a subir os juros de forma agressiva para combater a inflação, enquanto os demais bancos centrais insistiam na retórica de que a inflação era temporária. Hoje, todos os agregados monetários de maior liquidez estão parados ou caindo ligeiramente. Esta estabilização começa a fazer efeito na estabilização do nosso câmbio e nos indicadores inflacionários, e enquanto estes agregados monetários continuarem estáveis, a tendência é que o real e o IPCA permaneçam estáveis. O governo Bolsonaro não é perfeito e está longe de seu ideal. Entretanto, o mesmo possui inúmeros pontos positivos, principalmente quando comparamos com governos anteriores. Dito isto, ignorar tudo o que foi realizado nos últimos 4 anos para se manter isento, quando a outra opção é a volta do partido que destruiu a nossa economia a um nível em que nem mesmo a pandemia conseguiu, é a mais pura definição de loucura. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Caso queira receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia mundial, acesse o canal do Econofácil no Telegram.